Bom dia, galerinha da Escola Renascer! Mais uma semana chegando e tem devocional hoje pra você. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia, isso mesmo. Nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos aprender muito nessa manhã. Estão preparados? Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. Crianças, me respondam aí. Alguém de vocês já recebeu uma ordem? Isso mesmo. Uma ordem, algo que vocês deveriam fazer. E na hora de vocês irem fazer isso, vocês acabaram não fazendo direito, ou não querendo fazer, ou não fazendo, e depois bateu aquele arrependimento, porque você poderia ter feito da forma correta, da forma como tinham ordenado você a fazer. Já aconteceu com você? Talvez você já até mesmo usou uma desculpa esfarrapada para dizer o motivo de você não ter obedecido aquela ordem. Mas sabe, eu vim aqui dizer para você que não vê muito sentido na obediência, que não se interessa em obedecer completamente. Eu vim dizer para você que a obediência ela é muito importante. Sabe por quê? Porque a obediência ela me protege. Vamos todo mundo dizer? A obediência ela me protege. Isso mesmo. Eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça e também em seu coração, sabendo que a obediência, ela protege você. Quer ver? Olha só, quando nós decidimos obedecer, nós entendemos que aquele que nos deu aquela ordem, pode ser Deus ou até mesmo os nossos pais, eles sabem algo que nós não sabemos ainda. E quando nós obedecemos o que eles dizem, sabe o que acontece? É como se nós estivéssemos mostrando confiança de que aquilo que eles ordenaram é para o nosso bem e que serve para nos proteger. Sabe, crianças, a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, conta a história de um homem chamado Noé. Isso mesmo, eu tenho certeza que você já ouviu falar de Noé, não é mesmo? Há muito tempo atrás, crianças, a Bíblia diz que quando o povo começou a se multiplicar, a maldade também se multiplicou. As pessoas começaram a ficar violentas, gananciosas e fazerem tantas coisas erradas. Os homens daquele tempo eram maus e perversos. Isso mesmo. E o Senhor viu a perversidade, a maldade no coração das pessoas e decidiu destruir tudo aquilo. Decidiu acabar com tudo aquilo. Mas havia um homem, isso mesmo, um homem chamado Noé. Noé, ele foi encontrado por Deus como um homem íntegro, um homem justo, um homem bom. E o Senhor decidiu escolher Noé para construir o quê? Uma grande arca. Muito bem. Eu tenho certeza que até aí vocês já sabem tudo, não é? Noé recebeu ordens bem detalhadas do Senhor para que ele fizesse a arca do jeito certo, com a madeira certa e do tamanho adequado. Então Noé deveria obedecer aquelas ordens de Deus. E Noé fez o quê? Aquelas ordens de construir a arca, Noé decidiu obedecer também. Talvez Noé nem entendesse muito bem a proporção do que iria acontecer, mas mesmo sem entender, Noé decidiu obedecer. E isso é a nossa primeira lição de hoje. Você precisa também obedecer, mesmo que você não entenda o motivo daquela ordem, mesmo que a sua mãe esteja te mandando e você não esteja com vontade, ou você não esteja entendendo muito bem o que aquilo ali vai ocasionar, mas você precisa decidir obedecer. Sabe, crianças, depois da arca pronta, Deus deu uma outra ordem para Noé. Deus disse para ele entrar na arca junto com a sua família e colocar os animais dentro da arca. Vamos ler agora na Bíblia essa ordem que o Senhor disse a Noé. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Então vamos lá, diz assim: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Deus deu essa ordem bem detalhada para Noé, porque depois de 7 dias,
Deus iria mandar chover por toda a terra por 40 dias e 40 noites. Muita água iria cair com certeza. E chover 40 dias e 40 noites, ai, era muita água mesmo. Com isso, todos os seres vivos que não estivessem dentro da arca desapareceriam da face da terra. E sabe, crianças, novamente Noé decidiu obedecer. E ele colocou aqueles animais de acordo com a ordem do Senhor para dentro daquela arca. E tudo aconteceu exatamente como Deus disse que iria acontecer. A chuva caiu sobre a terra e as fontes jorraram água. Toda a terra ficou cheia de água e as águas cobriam até as altas montanhas. Mas Noé e sua família estavam protegidos dentro da arca. Sabe por quê? Porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu seguir as ordens do Senhor. Mesmo sem entender, ele decidiu obedecer. E a obediência de Noé protegeu ele e toda a sua família. Olha só o que diz no capítulo 7, no versículo 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles com quem ele estavam na arca. Olha só, crianças, se Noé não tivesse obedecido e não tivesse entrado na arca, ele e toda a sua família também morreriam no dilúvio. Então, você percebe que a obediência protegeu Noé e toda a sua família. Sabe, crianças, como eu disse no início, muitas vezes você não vai entender o motivo de você ter que obedecer ou por que você tem que obedecer aquela ordem, mas você precisa decidir obedecer, mesmo sem entender. E você precisa saber que a obediência protege você. Um exemplo disso é quando a sua mãe diz que você não pode ir para algum lugar, ou que você não pode assistir tal filme, ou que já tá bom, tá na hora de desligar o computador. Talvez na hora você ache chato ou não entenda o porquê que ela está fazendo isso, mas ela está protegendo você. Então, decida obedecer. Amém, crianças? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Um grande beijo para vocês e tchau!